Bom dia, amados. Bom dia. Glórias ao Senhor Jesus por nós estarmos aqui nessa manhã. E vamos estar orando, amados, para que nessa manhã o Senhor venha falar conosco. E esse estudo, voltando ao princípio, é bem interessante porque o Senhor ele nos faz pensar em temas que nós precisamos realmente orar e voltar muitas vezes a buscar. A palavra do Senhor fala lá em Oséias 4:6 que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E glória a Deus pela tua vida, amados, que está aqui nessa manhã buscando esse conhecimento do Senhor. Amém? Feche os teus olhos, amados. Senhor Jesus, amado Pai, nessa manhã, Senhor, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, na tua presença, Senhor. Para que somente, Senhor Jesus, flua dos meus lábios, Senhor, aquilo que tu queres, Senhor. Que possamos, Senhor, realmente, Senhor, voltar, Senhor, ao princípio, Senhor, do primeiro amor, Pai. Que possamos buscar, Senhor Jesus, em Ti, Senhor, o suprimento de todas as coisas, Senhor. Que nessa manhã, Senhor Jesus, nosso coração esteja aberto, Pai, a receber, Pai, a Tua palavra, Senhor. Tira, Senhor Jesus, dos nossos pensamentos, Senhor, todo bloqueio, tudo aquilo que impede, Senhor, de Te recebermos, Senhor. Nós colocamos, Senhor Jesus, agora esse tempo de estudo, Pai, para que, Senhor Jesus, possamos estar desfrutando de Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Podemos assentar, então, amados. Quando eu estava buscando do Senhor o que eu ia trazer para esse título, né? Voltando ao princípio, a primeira coisa que o Senhor me trouxe, um tema que eu acho que é bem interessante, que nós precisamos voltar e precisamos nos adeter bastante a ele, é sobre a oração. Amém? Eu até estou lendo um livro que fala oração, a chave para o avivamento. E é muito interessante nesse livro que esse livro era da avó da minha esposa, aí depois passou para minha mãe e agora veio para mim ler. E ali traz muitas lições interessantes. Mas algo que eu sempre tive comigo, assim, foi exemplos de oração, começando pela minha avó. Quando eu era criança, eu nasci num lar cristão, e desde muito pequenininho eu sempre tive contato com a oração. Eu via minha avó orando assim, eu digo, vó, por que tu está fazendo? Eu via ela ali, às vezes de joelhos ali, eu digo, meu filho, eu estou orando. E aí eu chegava às vezes para ela assim, vó, por que tu ora tanto? E ela dizia, meu filho, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então esse princípio eu aprendi desde muito pequeno. E eu separei alguns tópicos, amados, que eu queria compartilhar com os irmãos nesse tempo. Se os irmãos quiserem anotar, tem algumas citações de versículos. Mas, primeiro de tudo, assim, se Deus ele sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas, por que eu devo orar?
Os irmãos sabem me dizer? Se Deus sabe de tudo, por que nós devemos orar? E aí eu cito alguns exemplos, como a cura de um cego, por exemplo, né? Imagina, Jesus chega por um cego, né? Cego ali já há vários anos, sem enxergar, e Jesus chega para ele e pergunta: o que tu queres que eu te faça? É uma pergunta um tanto estranha, né? Ô Jesus, eu sou cego, né? A coisa que eu mais quero é enxergar. Mas Jesus sabia que aquele cego queria enxergar. Mas o que Jesus queria que ele fizesse? Que ele falasse, confessasse com a sua boca. E a oração é isso, amados. A oração é um diálogo, é uma conversa. Deus sabe o que a gente precisa, mas Ele quer que a gente exponha a Ele aquilo que nós precisamos. E um dos maiores equívocos, amados, quando nós vamos orar, ou quando a gente entende sobre Deus, é primeiro achar que Deus, Ele é um ser humano, e que a gente vai incomodar Ele com a nossa oração. E outro é achar que Deus é um ser incomunicável, que Ele largou o ser humano no mundo, e Ele que se vire e faça o que Ele quer, e que Ele não vai atender às nossas orações. Então são conceitos errados que a gente muitas vezes cria sobre Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele não é do jeito que eu acho que Ele é, e nem muito menos do jeito que eu acho que Ele deve ser. Deus é Deus. Vamos abrir lá em Êxodo 3, 14. Êxodo 3, 14, ali tem uma definição de como Deus se define. Ali diz assim, ó, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então Deus, Ele é o que Ele é, não é o que eu acho, nem o que eu quero que Ele seja. Então isso a gente tem que entender. E Deus, Ele poderia fazer todas as coisas sem a ajuda do homem, mas Deus, Ele quer que nós chegamos até Ele em oração para que a obra dele seja feita através de nós. Deus não precisaria de nenhum de nós, mas Ele quer nos usar para fazer a sua obra. E Deus, Ele é um ser pessoal, que Ele quer ter um relacionamento com nós. Então nós precisamos também entender isso, né? Em Isaías 55, 6, amados, vamos abrir lá, Isaías 55. Versículo 6. Diz assim, aos estrangeiros que se chegaram ao Senhor para o servirem e para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, e sim todos os que guardam o sábado e não profanando, abraçam a minha aliança. Então nós somos do Senhor. Amém? Ele quer ter esse relacionamento conosco. Deus, Ele quer ter comunhão com seres humanos e deseja realizar a obra, né? Através de nós. Tem outro versículo ali em Salmos 53, 3 também, vamos abrir ali. Salmos 53, versículo 3.
aqui diz assim, ó, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então, por que nós temos que orar ao Senhor, amados, clamar ao Senhor em oração? Porque lá no Éden, né, o homem pecou e se separou de Deus. E nós só conseguimos nos aproximar de Deus. Uma das ferramentas que Deus usa para a gente se aproximar dele é a oração. Então, por isso que nós temos que orar, amados. Deus quer fazer essa obra de restauração em nós. Deus quer fazer a sua obra através de nós. Ele quer ter esse relacionamento através de nós. E a oração é um modo, é um meio que Deus traz para nós, para que a gente venha novamente a ter essa comunhão com Ele. Amém? Em 2 Crônicas 7:14 também traz outra citação bem interessante, amados. Vamos abrir lá. Está em bastante versículos, amados. Quem tiver aí um caderninho para anotar, quiserem anotar. 2 Crônicas 7:14. Deus usa essa ferramenta de oração, como eu citei. E aqui tem um versículo bem conhecido de nós, mas que retrata bem isso que eu falei. Aqui diz assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então isso denota que Deus, Ele quer realmente restaurar. Como nós lemos ali, não tinha nenhum justo sequer. Deus, Ele chegou a se arrepender da criação do homem, mas Ele viu quem lá antes do dilúvio? Noé e a sua família. E hoje Deus quer olhar para dentro da igreja e ver um monte de Noé. Amém? E uma forma de nós realmente deixarmos Deus agir nas nossas vidas é buscando, como está escrito aqui, ó, em oração, nos humilhando, né, nos convertendo nos nossos maus caminhos. Amém? Uma vez eu vi uma definição de oração que eu achei uma forma um pouco lúdica, mas bem interessante. Que muitas vezes é difícil, né, muitas vezes transformar sentimento em palavras, né? Muitas vezes a gente está cheio de emoções, de sentimentos, de angústias, de problemas, e às vezes tu não consegue chegar até Deus e colocar isso para Ele. E uma vez eu vi uma definição que oração é uma conversa íntima entre duas pessoas que se amam, Deus e eu. Então oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa. Vamos abrir um pouquinho à frente ali, Isaías 65:1. Ali também traz uma outra citação. Isaías 65:1. Aqui diz assim, ó, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém? O Senhor, Ele, através da oração, o Senhor, Ele nos proporciona nós termos o que com Ele? Uma intimidade. Amém? Deus quer que nós, cristãos, tenhamos essa intimidade com Ele. E uma das formas, além da própria palavra, de nós termos essa intimidade, essa comunhão com o Senhor, é através da oração. Vamos abrir ali em Jeremias 33:3.
pouquinho à frente. Jeremias 33, 3. Aqui diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Deus quer, através da oração, amados, nos tornar próximos a Ele, nos levar a ter essa intimidade. E aqui diz que quando nós invocamos o Senhor, Ele nos mostra coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Então é só através da oração que nós conseguimos ter essas revelações do Senhor. Amém? O Senhor, Ele nos deixou um modelo de oração, né, amados? Mas uma conversa, não adianta nós fazermos orações repetitivas, né? Porque isso não funciona numa conversa. Não adianta você pegar um texto, decorar ele, chegar numa conversa, num diálogo e querer falar aquela coisa repetida. Não precisamos, amados, mudar o tom de voz para chegar diante de Deus. Senhor, eis aqui o teu servo, né? Cheio de rituais, Amados, você conversa com o teu esposo, com a tua esposa de maneira natural. E é assim que nós temos que chegar para Deus, de forma espontânea, de forma natural a Ele. A Bíblia diz também que nós devemos orar sem cessar, né, amados? Ter uma conversa o quê? Constante. O tempo todo. E lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, 18, vamos abrir lá, amados. 1 Tessalonicenses 5, 17, 18. Diz assim: orai sem cessar, né, amados? Está fraco. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nossa oração, amados, ela tem que ser constante. Nós podemos conversar com Deus através do Espírito também. Precisa ser só audível, né? Nós podemos em todo tempo estar orando, mas em espírito também, de oração. Muitas vezes nós precisamos também, amados, não só orando em espírito, mas confessar ao Senhor, né? Com palavras aquilo que nós expressamos, também aquilo que nós sentimos. Confessar a Deus aquilo que nós precisamos. Vamos ver um pouquinho atrás ali em Filipenses 4, 6. Aqui diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então Deus, Ele nos proporciona diversas formas de nós chegarmos até a presença dEle, seja em espírito de oração, porque ali nós vimos que nós precisamos orar sem cessar, então orar em todo o tempo. Muitas vezes, em determinadas situações, a gente não consegue chegar em oração, ter um momento reservado em oração, então nós podemos orar em espírito. A gente está no trabalho, está dirigindo, está caminhando, está correndo, está em casa, a gente pode estar orando em espírito. Mas tem certas coisas que nós precisamos falar ao Senhor, como aqui no texto diz, né? Porém, sejam conhecidas diante de Deus. Então, Deus quer que a gente fale. Esse é o Filipenses 4, 6. Aqui diz assim, quando a gente está ansioso de alguma coisa, nós temos que falar para o Senhor. Senhor, estou com tal problema, Senhor, estou com dificuldade, eu estou ansioso, estou preocupado. Aí nós temos que levar isso em oração e súplica, amados. Aí tu não consegue
né, chegar ao Deus em súplica, em oração, em espírito, e tu tem que falar. E aí traz aquele exemplo do cego. Jesus sabia que o cego precisava. O que tu queres? Não, eu quero uma TV de 50 polegadas, né? Não, Jesus sabia que o cego queria ver, né? É uma pergunta, como eu falei, um tanto estranha, mas ele queria que o cego falasse, confessasse. E aqui também há situações que nós precisamos trazer conhecido a Deus aquilo que nós precisamos. Amém? Quando nós precisamos confessar algo a Deus também, amados, também nós temos que levar diante de Deus aquilo que nós cometemos de errado. E lá em 1 João 1,9, vamos abrir lá, amados. 1 João 1,9. Aqui diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então tem coisas, amados, que Deus requer que a gente confesse a Ele. E uma das orações que nós precisamos falar, e não somente em espírito de oração confessar, é acerca dos nossos pecados. Né? E não há nada, amados, que nós não possamos falar para o Senhor. Não há nenhum pecado, nada que a gente tenha cometido que nós não devamos levar ao Senhor em oração. E nós temos que orar do jeito que tiver. Se tiver em pecado, se tiver no espírito, se tiver na carne, se tiver do jeito que for, amados, nós temos que orar ao Senhor. Porque o inimigo, ele quer que nós tenhamos vergonha. Pai, eu pequei, eu julguei, eu xinguei, eu falei isso, fiz aquilo. Não tenho nem jeito de chegar para o Senhor e orar e confessar a Ele. Amados, isso é um engano. Nós temos que orar ao Senhor, independente de como nós estamos. Se nós estamos em pecado, aí ainda mais que nós temos que orar ao Senhor, né? E confessar a Ele: Senhor, de novo está o Davidson lá, Senhor, pecando. Ô Senhor, já nem eu me aguento mais. Senhor, mas tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa. Então nós temos que orar e confessar. Então nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados, né? Não precisamos ter receio de falar ao Senhor. Amados, e muitas vezes nós achamos que tem determinados assuntos que nós não podemos falar com Deus. Até muitas vezes com receio, digo, não posso falar isso aí, porque o diabo vai ouvir e vai usar isso contra mim. Bem pelo contrário. Porque quando nós confessamos a Deus, numa conversa íntima, aí que o inimigo ele perde o poder de acusação. Então nós podemos falar tudo, qualquer assunto com Deus. Nós podemos trazer a Ele. Qualquer assunto, amados, qualquer assunto. E é um engano, muitas vezes, eu não vou falar isso porque o inimigo vai ouvir. Não, amados. Nós precisamos realmente ter essa realidade, que Deus, Ele se preocupa com tudo, amados, com tudo, acerca das nossas vidas. Ele está preocupado desde o que tu vai vestir, do que tu vai comer, o que tu vai fazer no teu dia a dia. A palavra diz que nem um fio de cabelo, né, cai da nossa cabeça sem que Ele não saiba, nenhuma folha cai que não seja de permissão dEle. Então, amados, Deus, Ele se interessa por tudo, por todos os assuntos em relação às nossas vidas. Amém? Vamos abrir ali um pouquinho mais à frente, 1 João 5,18. Aqui diz assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, por isso, amados, nós temos essa convicção de que tudo que nós levarmos em oração a Deus, mesmo que o inimigo escute, ele não tem poder de nos acusar. Amém?
Depois, em 1 Pedro 1,5, vamos também olhar uma outra citação. 1 Pedro 1,5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então aqui diz que nós somos o que? Guardados pelo Senhor, amém? Então, amados, não fique com receio de levar ao Senhor qualquer assunto, amados. Está angustiado, está com problema, tem um negócio para fazer, tem uma dificuldade no trabalho, enfim, amados, leve tudo ao Senhor. Quando nós confessamos algo que fizemos para Deus, o diabo, né, como eu falei, ele perde esse poder de acusação. E vamos ver ali em Tiago 5,16. Tem outra citação. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Amém, amados? Então, aqui ficou bem claro que nós podemos confessar ao Senhor os nossos pecados, aqueles delitos que nós cometemos, que o inimigo ele não tem esse poder de nos acusar. Amém? Tiago 5,16. Amém? Eu li ali 1 João 5,18 e depois 1 Pedro 1,5. Amém, amados? Então, são algumas situações que nos trazem esse embasamento de que realmente nós podemos trazer ao Senhor as nossas orações, aquilo que nós fizemos de errado, ou qualquer assunto que o Senhor ele fala na sua palavra que nós somos guardados, que quando nós confessamos, o diabo ele perde esse poder de acusação. Ele não tem como chegar lá, Senhor, tu viu o que a Neide fez? Tu viu o que o irmão já fez? Tu viu o que o Davidson fez? Não. Que ele vai perder esse poder de acusação, porque nós, primeiramente, nós confessamos a Deus, Senhor, realmente eu fiz isso. Né? E o Senhor, como ele fala ali que ele é nosso advogado, né? Ele vem, não, ele já confessou a mim e eu vou perdoar ele. E ele perde esse poder de acusação. Amém? Vamos adiante então, amados. Então não existe nenhum assunto que devemos deixar de falar em oração. Vamos abrir lá em João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui é um versículo bem interessante, amados, que não se remete somente em adorar, a adoradores, louvor. Não, amados. Quando nós trazemos ao Senhor em oração todos os nossos assuntos, qualquer assunto, amados, o que nós nos tornamos para o Senhor? Verdadeiros. Então não tem como nós sermos verdadeiros ao Senhor, amados, escondendo algo dele, né? Você não consegue ser verdadeiro para uma pessoa escondendo algo dela. E aqui diz que ele quer que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade. Então, por isso que nós temos que trazer a ele todos os assuntos, ser verdadeiros, sem milindres, sem esconder nada. Não, isso aqui eu confesso, mas isso aqui é só comigo. Não, amados, nós temos que ser verdadeiros, adorar ao Senhor em espírito, mas em verdade. Amém? Nós podemos, amados, orar ao Senhor em todo o tempo. Né? Como nós vimos ali antes, nós temos que orar sem cessar, a todo tempo ter essa oração constante.
Então a gente pode lavar lá, né, a loucinha, orando, a gente pode estar no trabalho, pode estar em casa, pode estar correndo, pode estar caminhando, pode estar lá na academia, não importa. Nós temos que fazer isso, mas isso não substitui, amados, um tempo de oração exclusivo ao Senhor. E Jesus, ele nos mostrou por várias vezes que em certos momentos ele fazia o que? Ele se retirava para orar. Em Lucas 5,16, amados, vamos ver ali um exemplo que Jesus nos deixou. Lucas 5,16. Ali diz assim, ó, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Depois em Mateus 6,6. Vamos ver ali o que fala ali em Mateus 6,6. Mateus 6,6 diz assim, ó, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, amados, independente de nós orarmos em espírito, orarmos durante o nosso dia, mesmo que seja audível, isso não substitui, amados, um tempo de oração com o Senhor, amados, a sós, no teu quarto, de joelho, sentado, de pé, deitado, do jeito que for. Mas nós precisamos ter esse momento de comunhão com o Senhor a sós, né? Claro que a gente pode orar com a nossa esposa, com o nosso esposo, pode orar em grupo, mas também nós precisamos ter esse momento de oração a sós com o Senhor. E Jesus aqui ele relata, porque em vários momentos ele se retirava e ia orar sozinho. Amém? Então aqui nesse versículo no 6, aqui Deus nos mostra essa importância dessa oração íntima com Ele. Nós, né, com o Senhor. Tem momentos que nós oramos em grupo, muitas vezes com um objetivo em comum, e a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 confirmarem na terra, será confirmado no céu, será ligado nos céus. Então a gente pode ter esse momento de oração em grupo, com um objetivo em comum, para a edificação da igreja, para uma tribulação que o irmão está passando. Mas aqui Deus mostra a importância dessa oração íntima, né? Amém? E depois, mais adiante um pouquinho ali, no versículo 9, Deus traz para nós um modelo de oração, que é a oração dominical, mais conhecida como a oração do Pai Nosso, né? E aqui, nessa oração do Pai Nosso, nós temos 2 paradigmas que nós precisamos quebrar, amados, entender. O primeiro é que nós não precisamos fazer repetições de oração, amados. Isso não faria sentido, até porque ali no 7, diz ali que o próprio Jesus diz, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então a oração do Pai Nosso, ela é um modelo, mas Deus não quer que a gente use orações repetidas, palavras repetidas. E o segundo paradigma, amados, que nós precisamos quebrar é de que também não quer dizer que nós não possamos orar o Pai Nosso. Não há problema nenhum de nós orarmos o Pai Nosso. Desde que o que, amados? Nós entendamos o que nós estamos orando através do Pai Nosso. Que se realmente é aquilo que eu quero falar para Deus, através do Pai Nosso. Então, nós não temos que usar orações repetidas, mas não quer dizer que eu não possa orar o Pai Nosso. Pode. Até porque o Pai Nosso, amados, foi um modelo de oração.
Então, se você quiser orar o Pai Nosso, se é isso que você quer falar para Deus, tu pode orar. Então, nós temos que entender esses dois conceitos. Que a nossa oração ela não deve ser uma oração repetida, mas que, ao mesmo tempo, se eu acho que eu tenho que orar o Pai Nosso, eu posso orar, sem problema nenhum. Mas a oração do Pai Nosso, amados, ela é muito mais do que um modelo de oração. E aqui ela traz alguns princípios que eu queria passar para os irmãos, que eu achei bem interessante. A primeira é que ali, né, nós precisamos reconhecer a soberania e a santidade de Deus. Porque ali no versículo 9 diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, isso nós estamos reconhecendo a soberania e a santidade de Deus. Então, é uma forma, amados, de você iniciar a tua oração, né, reconhecendo a soberania e a santidade de Deus. É um modelo que Deus nos traz. Senhor, eu te exalto porque tu és poderoso. Senhor Jesus, tu não há nenhum nome sobre o nome a qual seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Tu és o grande eu sou. E aí vai, né? É um modelo. Né? Então, em primeiro lugar, reconhecer a soberania e a santidade de Deus. Segundo passo, amados, desejar que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Que ali ele fala no versículo 10, venha a nós o teu reino. Amém? Aqui, amados, nós podemos ter como um exemplo como nós devemos chegar para o Senhor e pedir para que Ele estabeleça, né, a sua vontade, o seu reino nas nossas vidas, na vida da igreja, né? E reconhecer que o reino de Deus se estabeleça em nós e através de nós. Amém? Terceiro passo, se submeter à vontade de Deus. E ali no versículo 10 fala assim, ó, seja feita a tua vontade, assim como na terra e como nos céus. Amém? Então, reconhecer, amados, que não é a nossa vontade que tem que ser feita, mas a vontade do Senhor. Amém? O quarto passo, amados, reconhecer que Ele supre as nossas necessidades. E ali no versículo 11 diz assim, ó, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, reconhecer, amados, que Deus supre todas as nossas necessidades, quer sejam elas espirituais, quer sejam materiais. Deus, Ele sabe o que você precisa, que quando você ora a Deus, pede para o Senhor, Ele nos dá. Amém? Quinto, estar disposto a perdoar para receber o perdão de Deus. Esse é outro ponto bem interessante. Amém? Porque Ele diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é bem interessante, amados, em relação ao perdão, né? Porque já foi ministrado várias vezes, eu já até vi o próprio pastor André ministrando, que nós só aprendemos a perdoar quando nós somos afrontados, né? Ninguém aprende a perdoar sem ser afrontado, sem ser muitas vezes caluniado, sem ser muitas vezes, de certa forma, injuriado. Então, aqui nós temos que aprender a perdoar para depois receber o perdão de Deus. Amém? Tem mais um exemplo de um princípio que Deus nos mostra através da oração do Pai Nosso. O sexto, amados, pedir proteção contra a tentação e a ação do maligno. O versículo 13 diz assim, ó, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E esse versículo, amados, mostra que a ação do maligno, né, como nós sabemos que na Bíblia fala que o inimigo ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, né? E nós temos que a todo instante, amados, orar, quer seja em espírito, quer ser falando, pedindo para que o Senhor nos livre, né, da ação do maligno, da tentação,
Porque durante o nosso dia, amados, nós passamos, né, em contato com várias pessoas, com várias situações, com várias circunstâncias, vendo, escutando, falando coisas, e o inimigo colocando pensamentos, colocando emoções, sentimentos à nossa mente. E nós precisamos a todo instante, amados, estar orando ao Senhor, pedindo para que Ele nos livre, né, das tentações, da ação do maligno. Então, um ponto bem importante, amados, é pedir proteção contra a tentação e contra a ação do maligno. Por isso que o Senhor nos manda nós orarmos sem cessar, a todo instante, ter essa oração constante, né? Porque o inimigo, ele não tem uma hora para atacar. Não vou atacar de manhã cedo, quando ele orou lá, fez aquela oração, fez o devocionário, e por resto do dia deixar ele em paz. Não, amados, o inimigo vai estar sempre. De manhã tu orou, entregou teu dia para o Senhor, mas tem que estar sempre em espírito de oração, repreendendo a ação do maligno. Amém? E o sétimo passo, sétimo item aqui da oração do Pai Nosso, que nós devemos entender, amados, e ter ele como modelo, é adorar a Deus, reconhecendo o seu poder e a sua glória eterna. No 13 ele mostra assim, ó: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós temos aqui um belo exemplo, né, amados, de como nós podemos ter assim, as nossas orações, né, como nós podemos chegar a Deus em oração, né? Porque, como eu falei assim, muitas vezes orar, né, não é difícil, mas muitas vezes, às vezes é difícil nós transformarmos emoções e sentimentos em palavras, e muitas vezes nós não conseguimos nem... Tem tanta coisa para falar para o Senhor que tu nem sabe como começar, por onde começar. Então, aqui, nesse modelo, Deus nos dá, né, esse embasamento assim, de como nós chegarmos, né? Não digo que você tem que seguir todos esses passos, mas é um modelo que o Senhor nos traz. E por isso que não há nada de errado nós orarmos o Pai Nosso. E esse exemplo aqui nos mostra realmente, né, aquilo que a oração do Pai Nosso realmente quer dizer. Que se você quer falar isso para o Senhor, amém, ore o Pai Nosso. Mas nós não podemos transformar essa oração, né, em vãs repetições, como o Senhor nos traz ali, amém? E por mais que pareça, amados, a oração do Pai Nosso ser uma oração universal, né, todo mundo ora Pai Nosso, católico, macumbeiro, ela não é uma oração universal. Não é. Porque só pode orar a oração do Pai Nosso, orar ao Pai, quem é filho. Amém? E nós só somos filhos, recebemos esse direito, amados, através de quem? De Jesus Cristo. Vamos abrir, amados, em João 1. João 1. Cadê? João 1, 12 e 13. Vamos ler ali. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, amados? Então, eu queria deixar esses versículos para os irmãos meditarem, e esse exemplo, né, de como nós devemos chegar para o Senhor em oração. E esse exemplo da oração do Pai Nosso nos traz, né, um entendimento bem interessante, né, de como nós podemos chegar ao Senhor em oração, né? E como eu comentei com os irmãos, né, a oração, ela é uma chave para a intimidade com o Senhor, para um relacionamento com o Senhor.
E como eu compartilhei com os irmãos, né, como a minha avó me dizia, né, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Amém, amados? Então vamos nos colocar de pé. Tinha mais algumas citações aqui que eu separei, mas não vai dar tempo de compartilhar com os irmãos. Mas que os irmãos busquem, amados, esse tema sobre oração, que é algo que nós precisamos voltar realmente, né? Como esse estudo fala, voltando ao princípio. E um dos princípios básicos, amados, para o cristão é a oração. Não há vida cristã, amados, sem oração. Amém? Não tem como nós termos uma comunhão com o Senhor, uma intimidade com o Senhor sem oração, amados. Não adianta você ficar o dia todo lendo a palavra de Deus, mas não entrar para o teu quarto, não dobrar o teu joelho e não ter um momento de comunhão com o Senhor. E o Espírito Santo, amados, Ele é o nosso Consolador, e Ele fala que nós não sabemos orar como convém, mas Ele nos ajuda. Feche os teus olhos, amados.